Pagamento de horas extras são devidas sempre? A doutora Ana Lu Paim responde essa e outras dúvidas, agora aqui no canal do Boca. Quero sair da empresa sem ter que pedir as contas, mas meu patrão não quer me demitir. Quero fazer o acordo e ele não aceita também. E agora, doutora Ana Lu? Vamos lá. A rescisão contratual por acordo exige que patrão e empregado concordem com ela. Não é possível obrigar a outra parte a aceitar o acordo. Então, se o teu patrão não concorda, via de regra, tu deve escolher entre seguir trabalhando ou pedir demissão. Um caso mais extremo que pode ser avaliado é se a empresa vem cumprindo corretamente com as obrigações trabalhistas dela. Caso estejam ocorrendo descumprimentos de obrigações contratuais, e aí eu posso citar como exemplo muito comum a falta de recolhimento do FGTS ou a imposição de prestação de horas extras sem o devido pagamento, que isso também acontece muito. Nesses casos, é possível ajuizar uma ação trabalhista postulando o reconhecimento de rescisão indireta, que é como se fosse o empregado dando justa causa na empresa. E nesse caso, o empregado recebe todos os seus direitos trabalhistas normalmente. Para investigar se essa alternativa jurídica se encaixa no teu caso, é necessário consultar um advogado de confiança. Tenho tendinite no quadril adquirida no trabalho. Procurei a empresa para um acordo, mas disseram que o único jeito é o pedido de demissão. Assinei a carta de demissão. Consigo uma indenização da empresa? Tenho o laudo da doença, pois o médico me afastou para tratamento, doutora Ana Lu. Sônia, é possível sim requerer na Justiça do Trabalho uma indenização em razão do desenvolvimento dessa doença. Mas não é só isso. Se o teu desejo era sair da empresa porque tu não tinha condições físicas de seguir trabalhando e precisava de tempo para dedicar ao tratamento médico, a solução jurídica correta não seria fazer um acordo com a empresa, muito menos pedir demissão. O correto nesse caso seria o teu afastamento previdenciário, até que tu tivesse condições seguras de retorno ao trabalho, inclusive com mudança de setor ou de atividade, a depender das recomendações médicas. Além disso, muito possivelmente, tu tivesse direito à estabilidade em razão do desenvolvimento dessa doença e do afastamento previdenciário. Mas esses direitos não necessariamente estão perdidos. É possível buscar essas reparações na Justiça do Trabalho. Para um parecer mais específico, procura um advogado ou uma advogada especialista no assunto para te orientar em relação aos próximos passos. Óleo mineral dá direito adicional de insalubridade se for considerado em alto risco de carcinogenicidade? É a dúvida do Vicente, doutora. Vicente, o contato com óleo mineral pode sim dar direito ao recebimento de adicional de insalubridade, caso seja considerado em alto risco de carcinogenicidade. Esse risco é determinado por meio de teste, que é realizado no bojo de uma perícia técnica, determinada pelo juiz que conduz um processo trabalhista. Uma vez verificado o potencial carcinogênico desse componente químico, o trabalhador vai fazer jus ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo, que corresponde a 40% do salário mínimo nacional, em razão justamente da nocividade desse componente na saúde. Sou aposentado e estava trabalhando em acompanhamento por neoplasia prostática e fui desligado sem justa causa em 13 de dezembro de 2023. Fiz biópsia com resultado positivo. Posso entrar com reclamatória contra minha demissão, mais danos morais? Corro algum risco de não ser obtido êxito na causa, eu vir a arcar com algum ônus? Olha, tá cheio de informações aqui o seu Geraldo, doutora Ana Lu. Geraldo, vamos lá então por partes. Muito embora as empresas tenham, em regra, o direito de despedir livremente os seus empregados sem justa causa, esse direito ele sofre algumas limitações. Entre essas limitações, o Tribunal Superior do Trabalho, que é o órgão máximo na justiça na seara trabalhista no Brasil,
decidiu incluir a despedida de trabalhadores com doenças graves que suscitem estigma ou preconceito. E a Justiça do Trabalho, de forma pacífica, entende que o câncer é uma doença grave que provoca estigma e preconceito. Isso está lá numa súmula do TST. Assim, quando uma empresa despede sem justa causa um trabalhador com câncer, por exemplo, essa despedida é presumidamente discriminatória, o que permite para o empregado o ajuizamento de uma ação para buscar o pagamento de uma indenização, além da reintegração ao emprego, se assim ele desejar. Só toma cuidado com o prazo para entrar com essa ação, que é de 2 anos após a tua demissão. E, por fim, respondendo aí a última parte da tua pergunta, para as pessoas que possuem renda de até 40% do teto dos benefícios da Previdência, hoje, em abril de 2025, isso está dando aí pouco mais de R$ 3.200, a postulação em juízo é totalmente gratuita. Para quem ganha acima disso, também é possível obter gratuidade, mas aí precisa ser avaliado caso a caso. Estou há 14 anos na empresa e me transferiram para outra loja, o que dificulta porque o gerente diz que não sirvo para aquela loja. Estou sentindo perseguição psicológica. O que faço, doutora Ana Lu? Sandra, regra geral, as empresas podem transferir os funcionários entre unidades, desde que isso não implique mudança de domicílio do empregado e desde que, é claro, ela arque com o acréscimo de despesas que o empregado vai ter com essa alteração, como, por exemplo, passagem de transporte público. O que não pode acontecer, em hipótese alguma, é um gerente ou qualquer outro funcionário realizar perseguição psicológica, porque isso representa uma grave violação aos direitos de todo trabalhador. Essa violação é passível, inclusive, de ensejar reconhecimento de uma rescisão indireta, que, como eu já comentei aqui, é como se fosse a justa causa que o empregado dá no empregador. Além disso, caso essa perseguição psicológica culmine no desenvolvimento ou mesmo no agravamento de uma doença em ti, isso também pode dar ensejo a outras indenizações. Então, a minha recomendação é que tu busque um advogado ou uma advogada de confiança para te orientar especificamente em como seguir na busca desses direitos. Trabalho de freelancer há 9 anos na mesma empresa. Irei trabalhar em outra empresa. Tem algum direito trabalhista a pedir da empresa na qual trabalhei de freelancer? É a dúvida da Elise, doutora Ana Lu. Elise, é muito comum que empresas contratem empregados sem carteira assinada e os chamem de freelancers tão somente para não pagar os direitos trabalhistas desses empregados, mas exigindo o cumprimento de todas as obrigações que o empregado registrado teria. O que se precisa avaliar para dizer se tu tem direitos a reclamar ou não é se, na realidade, para além da inexistência de carteira assinada, tu era cobrada como se empregada fosse. Caso seja avaliado que tu era uma empregada como qualquer outra, só que sem o devido registro, é possível requerer na Justiça do Trabalho todos os teus direitos, como, por exemplo, 13º, férias com terço, FGTS, eventuais horas extras prestadas, enfim. Mas para avaliar se tu te encaixa nessas condições, é necessário consultar um advogado ou uma advogada especialista no assunto. Fala, turma! Gosta de conteúdo jurídico? Então aqui, o canal do Boca no Trombone é o espaço para você. E ainda, você pode mandar a sua dúvida e ser respondido por um dos nossos especialistas. Mas tem de seguir. Te inscreve agora!